I don't know which tower it is, but it hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers. Sean, what kind of plane? Was it a small plane, a jet? It was a jet. Looked like a two-engine jet, maybe a 737. A cidade de Nova York recordou esta semana as quase 3.000 pessoas mortas em 11 de setembro de 2001, em uma cerimônia solene no Marco Zero, onde os aviões sequestrados pelo grupo Al-Qaeda derrubaram as Torres Gêmeas há 18 anos. Esse foi o ataque mais mortal ocorrido em solo americano desde Pearl Harbor, em 1941. Eu sou Rodrigo Xavier e esse é o nosso cantinho de áudio Oriximiná em Revista. Quero chamar a atenção de você que está em casa, no escritório, no carro, nas ruas e praças da sua cidade. Fica ligado comigo nessa conversa gostosa e participe deixando a sua mensagem nos comentários. O programa Oriximiná em Revista já começou. Sejam bem-vindos ao Oriximiná em Revista, que vai abordar o tema 11 de setembro de 2001 e nós queremos saber onde você estava naquele dia. Um dia de muita comoção e dúvidas sobre o futuro do mundo diante daquele ataque terrorista nos Estados Unidos. Em 2001, militantes da rede terrorista Al-Qaeda sequestraram 4 aviões e eles tinham como destino o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Casa Branca e as Torres Gêmeas. 3 dos 4 aviões encontraram seus alvos, 2 deles as Torres Gêmeas e outro o Pentágono. O 4º avião, que ficou conhecido como Voo 93, caiu em um campo aberto em Shanksville, na Pensilvânia. I just witnessed a plane that appeared to be cruising slightly lower than normal altitude over New York City, and it appears to have crashed into... Às 8h46 e 9h03 da manhã são os horários em que os aviões chocaram contra as torres. O mundo ficou perplexo com o desdobramento da situação. Quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. Além disso, há pelo menos um óbito secundário, uma pessoa que foi descartada da contagem por um médico legista, pois teria sido morto por uma doença pulmonar devido à exposição à poeira do colapso do World Trade Center. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! O dia do atentado. Vamos relembrar. No início da manhã de 11 de setembro de 2001, 19 sequestradores assumiram o controle de 4 aviões comerciais, 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, em rota para a Califórnia, 3 indo para Lax, em Los Angeles, e 1 para São Francisco. Após decolar de Boston, Massachusetts, New York, Nova Jersey e Washington, D.C., aviões de grande porte com longos voos foram intencionalmente escolhidos para o sequestro porque seria fortemente impulsionado. Mas antes de continuar a nossa conversa, que está muito boa, sobre o 11 de setembro, e eu acredito que muitos ainda têm aquela lembrança daquele dia terrível que aconteceu nos Estados Unidos, eu quero deixar um recado muito especial para você. Você tem um animal em casa? Um cachorro, um gato, um papagaio, enfim, um animal doméstico? Pois é, sabe, dar amor para os nossos animais de estimação inclui também levá-los à clínica Clean Lab Vet, com a consulta
da doutora Michele Rezende, lá uma clínica especializada para cuidar do seu animal de estimação. Passa lá na Clinlab Vet, na Travessa Carlos Maria Teixeira, 551, Centro de Oriximiná, tá bom? Passa lá. O melhor cuidado do seu animal é na clínica Clinlab Vet, porque a saúde dos animais também faz parte da nossa felicidade. Aviões de grande porte com longos voos foram intencionalmente escolhidos para o sequestro porque seria fortemente impulsionado. Os 4 voos foram: voo 11 da American Airlines deixou o aeroporto de Boston às 7h59 com rota para Los Angeles e uma tripulação com 11 membros e outros 76 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a torre norte do World Trade Center às 8h46. Voo 175 da American Airlines deixou o aeroporto de Boston às 8h14 em rota para Los Angeles com a tripulação de 9 membros e 51 passageiros, sem incluir os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra a torre sul do World Trade Center às 9h03 da manhã. O voo 77 da American Airlines deixou o aeroporto internacional de Washington Dulles, na Virgínia, às 8h20, em rota para Los Angeles, com uma tripulação de 6 membros e outros 56 passageiros, não incluindo os 5 sequestradores. Os terroristas colidiram o avião contra o Pentágono às 9h37. O voo 93 da American Airlines deixou o aeroporto internacional de Newark às 8h42, em rota para São Francisco, com uma tripulação de 7 membros e outros 33 passageiros, não incluindo os 4 sequestradores. Depois que os passageiros se rebelaram, os terroristas derrubaram o avião no chão, perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. A cobertura da imprensa foi intensa durante os ataques e suas consequências, a começar momentos após a primeira colisão no World Trade Center. Did you see what happened? What happened? Well, I was in the PATH train and there was a huge explosion sound. Everyone came out. A large section of the building is blown out, around like the 80th floor. Was it hit by something or was it something inside? It was inside. Because it looked out, everything was coming out. E agora eu quero deixar um recado muito especial para você, que é você que está trocando os móveis da sua casa, você que está casando e precisa comprar móveis para a sua casa, passa na Super Rocha. A Super Rocha tem muita coisa bacana, tem fogão, geladeira, máquina de lavar, ventilador, ar-condicionado, televisão, caixa de som para você que gosta de curtir um som, que gosta de ouvir o nosso podcast em volume alto. Pois é, passa lá na Super Rocha, na Travessa Carlos Maria Teixeira, tá bom? O seu Adriane e o pessoal lá da Super Rocha vai estar esperando por você. Enfim, você vai fazer um bom negócio, trocando até os móveis da sua casa, adquirindo móveis de alta qualidade, né? Tem cadeira Tramontina, tem várias marcas muito legais lá para você. Aproveita que a Super Rocha tem um crediário próprio e você pode abrir o seu crediário. Enfim, seja um cliente da Super Rocha e dê um upgrade na sua casa. Super Rocha, onde tudo é fácil. Quer que eu seja sincera? E neste momento nós vamos ouvir algumas pessoas que participaram da nossa enquete via WhatsApp ou nas ruas da nossa cidade de Oriximiná. A pergunta que não quer calar é: onde você estava no 11 de setembro de 2001? Quer que eu seja sincera? Eu não lembro. Eu não sei, acho que eu não era nascida ainda. Onde a senhora estava em 11 de setembro de 2001? Sei lá.
Acho que eu tava torrando farinha. Essa farinha gostosa aqui. Eu talvez estivesse lá no interior, lá em casa, né? Mas não sei muito bem, não. E como foi receber essa notícia que estava acontecendo, tipo, Terceira Guerra Mundial, atentado terrorista? Aquilo foi uma coisa meio triste, né? Porque já pensou um negócio desse pra gente assistir na televisão, passando uma coisa daquela, meu Deus. Vamos ouvir agora a universitária Daiane Souza, da cidade de Manaus, Amazonas. Bem, 11 de setembro de 2001, eu tinha 9 anos e eu só lembro de ter visto a reportagem no Jornal Nacional. Vamos ouvir a professora Nédia, de Maceió, Alagoas. Eu lembro que eu estava em casa assistindo alguma programação da Globo, quando de repente veio o noticiário, né? Aquele noticiário que sempre acontece quando há algo trágico. Eu estava em casa e vi. Aí não acreditei no que eu estava vendo. Foi quando foi falado, né, no noticiário que houve esse atentado terrível, né? Vamos ouvir o geógrafo Arthur Pimentel, da cidade de Parintins, Amazonas. Nesse dia era uma terça-feira e eu estava me preparando para ir para a aula. Aí o papai sempre gostava de assistir o jornal bem cedo da manhã, né? E logo em seguida eu lembro que nesse jornal estava noticiando que os Estados Unidos estava sobre uma ameaça terrorista. Aí pra mim aquilo não era tipo uma coisa normal, até então eu tinha na faixa de 9 para 10 anos, então eu não sabia da gravidade da coisa. Aí tá, eu lembro que fui pra aula e nós saímos cedo esse dia, não lembro qual motivo. Aí eu voltei pra casa. Como de praxe, depois da aula, chegava em casa, eu ia assistir desenho, né? Só que, como saí mais cedo, então fui com mais vontade de assistir desenho. Só que nesse dia não teve desenho. Eu lembro que estava passando vários noticiários. E quando, em um certo momento, surgiu aquela musiquinha tenebrosa da Globo, né, do plantão, que tinha acabado, noticiando que tinha acabado de ocorrer o impacto de um avião em uma das torres, lá nos Estados Unidos, em Nova York. E agora, a dona de casa Marta Savino, de Manaus, Amazonas. No dia 11 de setembro eu estava em casa, em Manaus, assistindo televisão. Quando eu vi a notícia, né, das duas torres gêmeas que tinham sido atingidas, né, por aquele avião. E em nossa participação local, aqui de Oriximiná, vamos ouvir o engenheiro Aislan. Rodrigo, eu estava na cidade de Patinga, em 2001, né, no 11 de setembro. Eu trabalhava, vi as notícias quando eu fui almoçar, passando a notícia do 11 de setembro. Um abraço. E agora a servidora Danusa Pantoja. Eu estava na escola. Eu estudava a 8ª série e eu tinha acabado de chegar em casa quando eu vi a notícia na televisão sobre o atentado terrorista nos Estados Unidos. Danusa, como foi o sentimento que você teve de lá para cá sobre esse atentado? Na hora, quando eu vi a reportagem, foi muito triste ver como tudo ocorreu, ver pessoas pulando do prédio com a intenção de se salvarem. Realmente foi muito triste. E hoje, lembrando, continua vindo nessa tristeza de como tudo ocorreu naquele dia. A professora Francisca Gemac falou com a gente. Foi chocante, eu queria correr para casa. Eu achava que seria em todo mundo, que não seria só lá, entendeu? Como Estados Unidos significa todo mundo, né? Foi um choque. Às 8h46,
O voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center, seguido pelo voo 175 da United Airlines, que atingiu a torre sul às 9h03. O grupo de sequestradores do voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono às 9h37. Um quarto voo, o voo 93 da United Airlines, caiu em uma área rural perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. Depois de os passageiros terem tentado retomar o controle do avião dos sequestradores. Acredita-se que a meta final dos sequestradores seria o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, ou a Casa Branca. Em setembro de 2002, em uma entrevista realizada para o documentarista Yusri Fonda, o jornalista da Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, junto a Hamzi bin Naushad, afirmou que o quarto avião sequestrado estava se dirigindo para o Capitólio dos Estados Unidos e não para a Casa Branca. Eles ainda afirmaram que a Al-Qaeda inicialmente tinha planejado fazer com que os aviões sequestrados atingissem as instalações nucleares em vez das torres do World Trade Center e o Pentágono, mas foi decidido não atacar as centrais nucleares, ora, por causa dos temores que os ataques poderiam sair do controle. Durante o sequestro dos aviões, os terroristas usaram armas brancas para esfaquear e matar os pilotos das aeronaves, comissários de voo e os passageiros. Relatórios feitos com as chamadas telefônicas vindas do avião indicaram que facas foram usadas pelos sequestradores para ferir atendentes e, ao menos um caso, um passageiro durante 2 dos sequestros. Alguns passageiros foram capazes de fazer ligações usando o serviço de telefone da cabine e celulares e fornecer-lhes detalhes, inclusive de que vários dos sequestradores estavam a bordo de cada avião, tinham usado sprays químicos contra a tripulação, como gás lacrimogêneo e spray de pimenta, e que algumas pessoas a bordo tinham sido esfaqueadas. No voo 93 da American Airlines, as gravações da caixa preta revelam que a tripulação e os passageiros tentaram assumir o controle do avião dos sequestradores, depois de ficarem sabendo, através das chamadas telefônicas, que outros aviões sequestrados foram jogados contra edifícios na manhã daquele dia. De acordo com as transcrições das gravações do voo 93, um dos sequestradores deu a ordem para alterar a rota do avião, uma vez que tinha ficado evidente que eles iriam perder o controle do avião para os passageiros. Logo após, a aeronave caiu em um campo perto de Shanksville, condado de Somerset, Pensilvânia, às 10h03, hora local. E nós, do programa Oriximiná em Revista, não podíamos deixar de relembrar essa situação grave que aconteceu em nosso mundo. E também nós buscamos a sua participação através do WhatsApp e também nas ruas de nossa cidade. Fomos saber onde você estava no 11 de setembro de 2001. Então, se você respondeu ou não respondeu o nosso questionamento, aqui vai as respostas que eu colhi durante a nossa entrevista. Vamos ouvir. Fala aí, Célia. Morar no município de Óbidos. Onde você estava em 11 de setembro de 2001? Não me lembro. Qual foi a comida daquele dia? Também não me lembro. Aonde você levou sua esposa para passear? Também não me lembro. Qual foi o livro que você leu? Nenhum, não é, cara. Você tem alguma coisa a declarar sobre o 11 de setembro de 2001? Não. O empresário Adriane Rocha. Bom, Rodrigo, eu estava simplesmente trabalhando, cara, quando a gente escutou a bomba da notícia que já era a Terceira Guerra. Ou seja, tudo se encaminhava para esse princípio, mas graças a Deus que não deu nada. Infelizmente essa passou. Carlos Rocha, ele também tem um momento especial no 11 de setembro de 2001. Carlos, aonde você estava nesse dia? Rapaz, eu estava em Manaus fazendo
cursinho, eu lembro como se fosse hoje, meu professor entrou na sala no terceiro tempo e disse bem assim: se preparem que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Um leso jogou um avião nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu me lembro bem isso. Quando tocou a campa do recreio, todo mundo correu para frente de uma televisão que tinha na cantina, para nós vermos o fato. E realmente foi impactante. Era grande. Foi aí, isso eu nunca eu me esqueço. Aquelas duas torres caindo. Foi chocante. A doutora e empresária Michele Rezende. Fala aí. Xavier, eu estava recém-formada há um mês. Eu deveria estar de plantão na clínica, já exercendo meu direito de veterinária, há 18 anos. Na verdade, a gente começou a acompanhar logo pelos telejornais, né? Aquelas chamadas da Globo. E foi bem impactante, né? É desesperador ver aquelas cenas, mesmo você não estando no local, mas deve ser uma sensação muito ruim. O podcast Oriximiná em Revista está chegando ao fim de mais um episódio e prometemos voltar com muitas novidades. Acompanhe o nosso programa no Facebook e no YouTube. E desde já, nós agradecemos aos nossos apoiadores e patrocinadores, a CleanLab Vet, clínica especializada em cuidar do seu animal de estimação. Gato, cachorro, periquito, papagaio, enfim, hamster. Passa lá na CleanLab Vet, que tem produtos para o seu animal de estimação, produtos de pet shop, banho e tosa e muito mais. E também ao nosso amigo e parceiro Adriane Rocha, lá da Super Rocha. Na Super Rocha, você abre o crediário, você compra geladeira, fogão, máquina de lavar, enfim, você dá um upgrade na sua casa com móveis e eletrodomésticos para deixar sua vida mais feliz. E dá para comprar aquela caixa de som amplificada para ouvir o nosso podcast. Passa lá na Super Rocha, na Travessa Carlos Maria Teixeira, tá bom? Super Rocha, onde tudo é fácil. Os serviços técnicos foram de Jonatas Assis e a apresentação do seu apresentador do coração, Rodrigo Xavier. Um grande abraço, até o próximo programa. Quanto é que tá a farinha tapioca? R$10 o frasco. Em 2001? Sei lá, nem lembro não. Faço nem ideia. Mudou muita coisa de lá pra cá? Não mudou não. Não mudou nada não. Não me afetou em nada. Beleza. Esse é Wander e seu Clay.